Eu sou Joelma, do canal Dani Fofurinhas, pintura em tecido, e nós vamos pintar girassóis minúsculos. Olha o tamanho do meu dedo, para vocês verem o tamanho das pinturas que eu costumo fazer aqui na minha região. Para vocês terem uma ideia, ó, é a mão, é o tamanhozinho do risco. De uma ponta a outra da régua aqui, ele tem de 0 a 11,5 centímetros. Por isso que eu sempre digo, vocês forem pintar, procurem saber na sua região que tamanho de pintura as pessoas aí gostam. Aqui gostam de coisas pequenininhas, delicadas. Agora nós vamos fazer o fundo com amarelo bebê e rosa bebê. Esse aqui que eu estou usando é o pincel número 6, referência 456 da Condor. E a gente vai passando o amarelo bebê e vai espalhando um pouquinho. Aqui no meio das folhas. E aqui a gente vai colocando com cuidado para não manchar a folha, a flor. Agora que eu venho, lavo o pincel e vou pegar o rosa bebê. Que a gente vai fazer aqui nessa parte de baixo. Depois a gente coloca uma outra cor. Se eu ver que essa aqui vai ficar muito clarinha demais, a gente coloca uma outra cor aqui. E lembrando, gente, que esse... Peguei muita tinta. Esse clareador que eu passei no fundo, ele é um clareador misturado com água, tá? Então, ele, fica assim, molinha a tinta, tá? Porque ele é misturado com água. E aqui a gente mistura um pouquinho das duas cores. Amarelo com rosa. E eu acho que vai precisar escurecer um pouquinho esse fundo. Vamos colocar um pouquinho só de rosa escuro nesta parte aqui de baixo. Só para dar um contrastezinho a mais na cor. E aí a gente vai matizando para poder ficar bem suave. Um pouquinho mais do rosa bebê. E agora a gente espalha com uma brochinha ou um pincel de cerda.
porque eu quero um fundo assim bem suave, então eu vou espalhando com a brochinha. Que também pode ser um pincel de cerdas, macio, mais antigo. Vamos botar um pouquinho aqui mais de amarelo bebê para poder espalhar aqui embaixo. Um pouquinho do rosa bebê aqui perto do amarelo para fazer uma mistura de cores. É a cor sépia para a gente fazer os galinhos. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha. Comente, compartilhe. Tudo isso ajuda o canal a crescer. E aqui é só a gente preenchendo. Não tem muito segredo não, porque é um galinho tão pequeno que não tem muita coisa assim pra você fazer. Esse risco aqui, gente, eu peguei ele da internet, ele não é meu, eu não criei este risco. Mas eu vou deixar para vocês disponível lá no grupo. Mas eu não sei de quem é esse risco. E agora aqui com o marfim a gente vai dar a luz aqui. Que é só aqui de um lado aqui do galho, que a gente coloca o marfim. Eu estou usando o pincel filete, mas você pode usar o outro pincel também. Aqui eu estou dando uma puxadinha aqui, porque faltou no risco. Pra vocês verem como ficou. Vamos fazer aqui alguns risquinhos. E agora aqui fazendo algumas folhinhas, que você vai apoiar o pincel
apertar e puxar de levinho. Esse aqui é o pincel número 4, mas você pode fazer com qualquer numeração de pincel. Esse aqui é o número 4, referência 421 da Condor. De cabo ou vinho, mas esse aqui já soltou o cabo e que ele tá velhinho. Vamos fazer algumas folhas aqui de sépia. E verde oliva. E agora a gente marca o meio. Essa aqui eu quero a parte mais clara, então eu aperto e puxo para a lateral. Aquele pincel que eu usei para fazer o branco aqui era o número 6, esse aqui é o número 2, tá? Vai sujar só a pontinha e vai puxar para dentro aqui da folha. Para esta outra folha aqui, a gente vai usar o verde pinheiro. E o sépia. E do outro lado aqui o verde oliva com o verde pistache. Agora com a tinta marfim, a gente marca o meio. Esse aqui é meu pincel velho número 4. A gente aperta e puxa para a lateral. Lavando o pincel. Vai pegar só uma pontinha de marfim. E vai vir aqui na lateral da folha com a tinta virada para dentro. A gente apoia ali e vem fazendo a dobra da folha. E aqui a gente puxa um pouquinho para dentro. Essa folha aqui de baixo, a gente vai preenchê-la toda de verde oliva. Agora, com a tinta branca, a gente vem e vamos marcar aqui o meio dela. E desse lado aqui, a gente vai fazer a marcação com o branco. E com uma pontinha de branco, a gente vem aqui do lado e dê alguns risquinhos na folha, puxando para dentro. E essa aqui também, a gente vai preenchê-la com verde oliva. E agora a gente dá a marcação aqui no centro. Vai curvando um pouquinho. A regrinha claro, escuro, claro, escuro, claro. E agora o pincel número 2, a gente pega um pouquinho de tinta branca.
E vamos fazer aqui a dobra da folha. Matizando um pouquinho. E puxando um pouquinho pra dentro aqui. Vou fazer essa aqui de sépia, que a gente vai preencher de sépia ela toda. Agora com o branco a gente vai marcar no centro. Como ela ficou um pouquinho mais branca do que eu queria, a gente vai pegar um pouquinho do sépia e vai vir aqui na lateral, ó. E matize as cores. Um pouquinho do branco. E a gente puxa de novo. Um pouquinho do branco agora o pincel número 2, aquele era o número 4. A gente vai dar uns risquinhos aqui na folha. Com um pouquinho de tinta. Porque a folha é pequena, muito pequenininha. E essas outras 3 folhas aqui a gente vai fazer como as de baixo, com verde oliva e branco. E agora nós vamos preencher todo de amarelo essas pétalas aqui, ó. Sem ir no miolo, tá? E a gente começa por esse girassol, porque ele está por baixo desse aqui. Então, a gente vai preencher aqui tudo, essa volta todinha aqui, ó. Agora aqui com caramelo, a gente vai fazer a sombra. Esse girassol, ele é muito facinho de fazer. Você vai dar batidinhas aqui, ó, em volta do miolo. Porque ele é muito pequenininho, ele é facinho, ele não tem dificuldade. Ele não tem outras pétalas atrás. Inclusive, assim, você pode fazer ele como margarida. Eu tô usando aqui o pincel número 2. Assim, ó, por trás da folha você vai fazer uma sombra. E agora com o marfim. Pincel número 2, a gente suja só a pontinha. E vem aplicando a luz de um lado só. Porque do outro foi sombra, né? Então, o outro lado é luz. E agora, com o branco, a gente vem aqui nas pétalas que passou o marfim. Por cima. Desculpa, gente, o barulho se estiver escutando. Aqui, se vocês repararam, ele veio desse lado e aqui ele virou, tá? Que essa pétala aqui é por cima. Então, ela tem branco dos dois lados. E aqui você vai continuando a fazer assim até no final. Agora, nós vamos preencher de verde nessa parte aqui. E preencher todo o resto aqui de amarelo. Misturado com um pouquinho de verde. Agora aqui com o pincel número 2 com sépia,
nós vamos dar batidinhas de tinta. Assim, ó, com o cantinho do pincel. E vai virando o pincel. E agora aqui no centro aqui, você vem matizando essas cores. E nesta partezinha aqui, ó, verdinha do miolo, bem na linha, a gente dá as batidinhas também. Só não completa a linha, tá? Agora aqui com branco, peguei muito, deixa eu tirar um pouquinho. Vamos dar as batidinhas de branco aqui, ó, na parte de cima. Vamos fazer com pincel filete, porque tá muito pequeno. E agora aqui com sépia, ó. E a gente vai matizando um pouquinho essas cores ali. É um pouquinho de sépia e um pouquinho de verde. Eu coloquei um pouquinho de branco. E a gente vai dando batidinhas. Porque para usar o pincel número 2, ele está muito grande. Agora, neste daqui, ó, nós vamos dando as batidinhas. E agora a gente vai fazendo assim, ó. Deixa eu me ajeitar um pouquinho aqui. Branco com amarelo ouro. E a gente vai dando umas batidinhas aqui no centro. E nesse de cá também. Branco com amarelo ouro. Amarelo ouro, branco, a gente coloca ali, a gente limpa o pincel com o sépia e vai dando as batidinhas. E está prontinho o nosso girassol. Eu espero que vocês tenham gostado. Que deixem seu like, deixem seu comentário, compartilhem e se inscrevam no canal. Até mais, fui!